Eu já tenho diversos vídeos aqui no canal ensinando várias formas para comprar e armazenar bitcoins. Mas o que muita gente me pede é um passo a passo completo do zero para quem não entende nada comprar seus primeiros satoshis ou bitcoins. Então assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou te mostrar um passo a passo completo sem enrolação para você gerar sua chave privada, criar sua carteira e comprar seus primeiros bitcoins de forma segura. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, como você já viu pela introdução, eu vou trazer um passo a passo completo para quem não entende nada, criar uma carteira e comprar seus primeiros bitcoins. Então já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ainda não sabe usar Bitcoin, que isso me ajuda muito a trazer esse tipo de conteúdo. Então, para fazer todo esse processo de forma segura, o que você vai precisar vai ser de um pendrive para você ter um ambiente isolado para gerenciar suas chaves com segurança e de um computador para você fazer a instalação e utilizar essa interface, né, que a gente vai ter somente o pendrive. Então, com tudo isso em mãos, o primeiro passo vai ser a gente instalar o Tails. Eu já tenho vários vídeos falando sobre isso aqui no canal, então, para não enrolar muito, eu vou explicar de uma forma bem resumida. Basicamente, o Tails vai permitir você iniciar uma extensão Linux, um computador totalmente novo e seguro, a partir de um dispositivo que você já tenha. Então, mesmo que seu computador eventualmente possa ter o risco de estar contaminado, alguma coisa que comprometeria a segurança dos seus ativos, utilizando, digamos assim, esse ambiente virtual novo, você não vai ter o risco e vai ter um ambiente seguro para gerenciar suas chaves. Então, para instalar o Tails, o processo vai ser muito simples. Você só vai vir aqui, pesquisar por tails.net e você vai abrir a página principal aqui do Tails. Aqui a gente já tem diversas informações, então é bem interessante também dar uma olhada nas documentações, que tem muito conteúdo interessante aqui. Mas para fazer a instalação, você só vai precisar vir aqui em Instale o Tails, vai selecionar aqui a versão do seu dispositivo, por onde você vai estar fazendo. Então, nesse caso aqui, como eu estou utilizando o Windows, eu vou fazer por Windows. E aqui a gente já vai ter todas as instruções. Então, você vai precisar de um pendrive de no mínimo 8 gigas e no máximo eu recomendo 16 gigas. Por que no máximo 16 gigas? Porque o ideal é você utilizar esse pendrive somente para essa função. Você não vai utilizar ele para fazer outras coisas. Então, como o sistema operacional, digamos assim, tudo isso vai pesar 8 gigas, você pegar um pendrive, por exemplo, de 64, 128 gigas, você vai estar desperdiçando memória. Então, o ideal é no máximo um pendrive de 16 gigas. E aqui uns outros requisitos, né? Para caso você não tenha alguma instrução para seguir. Então aqui no caso um smartphone, uma impressora, né? Para você imprimir as instruções, já que você, se tiver somente um computador, vai ter que reiniciar ele. Então aqui vai ser muito simples, você só vai precisar baixar a imagem do Tails. Então aqui você vai colocar só fazer o download, você pode fazer o download por BitTorrent também. E com a imagem baixada, vocês vão fazer a verificação desse download. Então aqui vocês só vão clicar Select Verify Download. Então ele vai abrir o explorador de arquivos de vocês e vocês vão selecionar ali onde é que vocês colocaram esse arquivo. Então eu selecionei aqui, eu vou colocar para verificar e ele vai fazer uma verificação para, digamos assim, verificar de forma simples, né, a integridade desse arquivo. Então, caso você baixou e tivesse algum malware dentro do seu dispositivo que interagisse com isso e fizesse alguma coisa, aqui você conseguiria de uma forma bem simples, sem precisar interagir com o terminal para verificar as chaves, verificar a integridade desse arquivo. Então, vou esperar concluir aqui. Vamos verificar realmente se esse arquivo aqui foi alterado. Então aqui, como vocês podem ver, ele deu uma falha na verificação. Eu já tinha feito uma alteração nesse arquivo para utilizar o Details, que é uma outra ferramenta que eu posso trazer conteúdo para vocês mais para frente. Mas basicamente aqui ele deu uma falha. Mas o de vocês, se derem falha, vocês vão baixar novamente ou baixar por outro dispositivo e ele vai ter que dar uma verificação correta aqui. Ele vai dar um OKzinho. Então, com o de vocês dando certo, dando essa verificação correta, vocês podem seguir para o próximo passo. Então aqui, no próximo passo, a gente vai precisar baixar o Balena Etcher. Esse daqui é basicamente um software que a gente só vai utilizar para instalar o Tails dentro do nosso pendrive. Então ele é bem levinho e ele é auto-executável. Então é só vocês baixarem aqui. Então com o download concluído, vocês vão somente clicar aqui em cima, que ele já vai iniciar o Balena Etcher. Então ele vai abrir aqui o software. E aqui vai ser muito simples de utilizar. Aqui em Flash from File, vocês vão selecionar essa imagem do Tails que a gente fez essa verificação de integridade.
Então eu selecionei ela aqui. Em Target, vocês vão selecionar o pendrive de vocês e vocês vão dar um flash. Então, com tudo isso pronto, tudo isso feito, já vai estar instalado isso no pendrive. Aqui nesse caso, eu já deixei isso pronto para não ocupar muito tempo. Então, eu só vou reiniciar no modo boot. Então, com o flash completo, vocês só vão finalizar. Ele vai dar uma mensagem falando que deu tudo certo. Vocês vão poder fechar tudo isso, porque já está instalado. A partir de agora, ele não vai mais aparecer ali o pendrive como um pendrive normal. Geralmente, você conecta ali no computador, ele dá uma notificaçãozinha e aparece ali o explorador de arquivos. Agora, esse pendrive, digamos assim, ele não vai mais aparecer. E para utilizar isso, vocês vão precisar reiniciar seu dispositivo no modo boot. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal mostrando esse passo a passo, mas basicamente a reinicialização em modo boot costuma variar em alguns dispositivos. Em dispositivos mais novos, você só vai precisar colocar na opção de reiniciar, enquanto isso você vai segurar a tecla Shift, a setinha para cima. Então você clica em reiniciar segurando o Shift, não solta, e ele vai abrir nessa tela um pouquinho diferente. Aí nessa tela você vai selecionar para iniciar por um dispositivo removível e seleciona ali a unidade USB. E daí ele já vai iniciar na tela do Tails. Mas existem alguns outros dispositivos, principalmente alguns mais antigos, onde você não vai ter essa opção. Então você vai ter que colocar para reiniciar e quando estiver naquela tela preta reiniciando, você vai apertar o F2 ou F12 e vai abrir um menu boot um pouquinho diferente. Então o que eu aconselho a vocês, se vocês estiverem com um dispositivo mais antigo, é pesquisar o modelo do dispositivo de vocês, mais como reiniciar no modo boot. E daí vai aparecer lá no Google provavelmente qual que é o comando certinho e vocês não vão precisar ficar procurando ou testando. Então agora com o Tails iniciado, a gente já vai poder começar, digamos assim, a configuração da nossa carteira. Eu já fiz alguns outros vídeos aqui, onde eu já iniciei configurando o persistente, mas nesse caso, pegando o feedback do pessoal, o que eu vou aconselhar para vocês é nas primeiras 10 vezes, pelo menos, ou 5 vezes que vocês utilizarem a carteira, é não utilizar o persistente. Por quê? Para garantir que vocês vão ter o backup dessa carteira e que vocês tenham essa carteira em mãos. E também para entender já na prática que o pendrive não é a carteira. Ele é somente um ambiente seguro que a gente vai utilizar para interagir com nossos bitcoins que vão estar na blockchain. Então aqui nesse caso, como a gente não vai configurar um persistente, a gente só vai dar um Start Tails. Aqui a gente vai iniciar sem um persistente. E agora a gente já vai poder começar a configuração realmente. Então aqui a gente vai, primeiramente, como a gente vai precisar baixar uma ferramenta para gerar nossas chaves do Encoleman, a gente vai conectar aqui automaticamente. Então eu vou sincronizar aqui com o Tor. Então aqui com a conexão feita, a gente pode dar uma aqui já Start Tor Browser para a gente iniciar aqui o navegador Tor. Então iniciei aqui. Vamos aguardar ele iniciar. Ficou um pouquinho lento aqui pelo Tails, principalmente as primeiras vezes que você inicia. Então aqui a gente já vai poder baixar a nossa ferramenta do Ian Coleman para fazer a geração das nossas chaves, que é, digamos assim, uma das partes mais importantes e que mais você deve ter atenção. Então aqui o que a gente vai fazer vai ser pesquisar por Ian Coleman. E provavelmente já vai ser a primeira opção que já vai aparecer, o iancoleman.io. Então a gente vai abrir aqui. E aqui embaixo, deixa eu fechar aqui uma notificação do Tails de nova versão. E aqui embaixo a gente já vai poder, poderia utilizar online aqui, só que isso não é seguro, porque como você está conectado na rede, todas as informações aqui que você está passando poderiam ser coletadas. Então o que a gente vai precisar fazer vai ser baixar essa ferramenta para executar ela de forma offline. E isso é muito simples, você só vai precisar arrastar aqui para baixo e aqui a gente vai ter o Offline Usage. Então aqui a gente vai ter a página da GitHub com as últimas versões, a gente vai clicar aqui. E aqui embaixo a gente vai ter em Assets a última versão da ferramenta do Ian Coleman. Então aqui a gente pode, caso vocês tenham conhecimento técnico de auditoria, auditarem a ferramenta, para garantir a integridade. E aqui tem também, digamos assim, na GitHub, como vocês verem, avaliações de outras pessoas que já fizeram uma verificação da ferramenta. Então, digamos assim, é uma ferramenta, ainda mais que você pode utilizar ela com entropia mecânica e verificar, consideravelmente segura.
Então aqui a gente vai baixar essa versão aqui, a última do BIP39 Standalone. Aqui a gente vai colocar na opção de Save File. Vou colocar aqui para salvar em Downloads mesmo. E a gente vai salvar. Então agora, com a ferramenta baixada, a gente pode iniciar, né, o processo de criação da nossa carteira. Então agora a gente vai fechar tudo isso. Eu vou desativar as conexões aqui. Então eu posso colocar aqui em modo avião. Deixa eu puxar aqui na conexão. Vou colocar aqui para desconectar. Abrir sem querer aqui as configurações. Então aqui sem conexão, com a conexão de cabo desligada, a gente já vai poder vir aqui em aplicativos, né, ou aplicações, caso esteja em português o seu. Deixa eu fechar aqui as configurações. A gente vai poder vir aqui em aplicativos e aqui em explorador de arquivos vai estar em Files. A gente vai abrir o arquivo que a gente baixou para executar ele de forma offline. Então a gente vai vir aqui em Downloads, vai dar 2 cliques, ele vai abrir pelo Tor Browser mesmo. E aqui a gente já pode ver que ele está executando de forma offline. Então a gente pode verificar ali em cima também que está sem nenhuma conexão. Aqui se vocês pesquisarem, por exemplo, qualquer coisa aqui, ele não vai carregar porque ele está sem nenhuma conexão. Então aqui a gente consegue gerar já a nossa chave de forma segura e de forma offline. Então eu já tenho um vídeo específico aqui do Ian Coleman ensinando o processo de geração de chaves, então eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo. Então aqui basicamente eu vou colocar somente para gerar uma chave de 12 palavras, um padrão BIP39 miniônico, e eu vou colocar aqui para gerar. Então aqui ele vai me dar as 12 palavras, então eu vou anotar isso daqui num papel em um lugar seguro, offline, e já volto. A few moments later. Então, com essas palavras anotadas em um lugar seguro, você consegue garantir a integridade da sua carteira. Então, é muito importante você registrar isso daqui de uma forma muito segura. Eu tenho diversos vídeos aqui no canal também ensinando formas bem fáceis para você registrar isso em chapas de metal, utilizando algumas técnicas bem simples. Então, recomendo vocês olharem também. Porque isso daqui é o que garante um acesso total à sua carteira. São essas palavras que realmente são, digamos assim, de forma simples, a sua carteira de Bitcoin. Se você perder isso daqui, você perdeu os seus Bitcoins. Então, garanta a segurança disso. Então, com isso daqui armazenado em um lugar seguro em mãos, a gente pode ir para o processo de, digamos assim, utilizar a nossa carteira. Então, agora, com tudo isso daqui, garanta que vocês anotaram num lugar seguro, a gente vai poder fechar tudo isso. E a gente vai abrir aqui em aplicativos mesmo, em internet, a Electrum Bitcoin Wallet. Então aqui ele já vai dar um aviso para mim, porque eu tô com o persistente desativado, mas eu vou iniciar mesmo assim. Então o persistente está desativado, significa que nem nada que a gente está fazendo aqui vai ficar salvo. Então isso daqui traz uma segurança muito boa e principalmente, igual eu comentei nas 10 primeiras vezes que vocês forem fazer esse processo, não ativem o persistente, para vocês garantirem que vocês entenderam todo o processo para só posteriormente ativar. Então quando quiserem ativar o persistente, também tem os outros 2 vídeos que eu fiz aqui no canal, vocês podem olhar lá que tem todo o processo detalhado. Então aqui a gente vai deixar, não vai mudar, não vai adiantar colocar um nome, porque a gente vai sempre apagar essas informações toda vez que desconectar o pendrive, mas a gente vai dar um próximo. Aqui a gente vai colocar uma carteira padrão. A gente vai colocar que a gente já tem uma seed, que foi essa seed que a gente gerou pelo Ian Coleman. E aqui em opções a gente vai ativar o padrão BIP39 seed, que foi o padrão que a gente utilizou para gerar essa chave lá pelo Ian Coleman. Então aqui a gente vai digitar todas as palavras. Então eu vou colocar todas elas aqui. Então eu coloquei todas as palavras aqui. A gente pode verificar o checksum, que é essa última palavra. Então, caso você tenha digitado alguma coisa errada, fora de ordem, provavelmente vai avisar aqui, porque o checksum não vai estar conferente. E aqui a gente já vai poder dar um next.
Então aqui a gente vai poder criar, né, caso você esteja recuperando, detectar já uma, ou você vai poder criar o padrão de endereço que você quer utilizar. Eu, por padrão, utilizo em Native Segwit, posso fazer também outros vídeos explicando mais a fundo essa questão, mas para não ter complicação, deixem tudo isso por padrão. Então deixem Native Segwit mesmo, dá um próximo. Aqui vocês vão poder definir uma senha, então isso daqui é interessante quando vocês definirem o persistente. Nesse caso, como está no modo amnésico, quando a gente desconectar aqui não vai ficar salvo, não tem necessidade de definir uma senha. Então a gente só vai dar um next e a nossa carteira já está aberta aqui. Então aqui nessa bolinha vermelha, a gente pode conferir que ela está sem nenhuma conexão, já que a gente desconectou tudo dali. Então a gente não vai conseguir realmente enviar transações. Então você vai ter duas opções. Você vai poder utilizar isso daqui como um dispositivo totalmente offline, cold, para assinar por AirGap. Eu vou deixar o vídeo aqui mostrando esse processo no card na descrição, que é utilizando um outro dispositivo para fazer essa assinatura. E daí vocês vão poder utilizar isso de forma totalmente offline, que é a forma mais segura e indicada. Mas para, digamos assim, ficar mais fácil e mais acessível, vocês também vão poder utilizar utilizando a carteira normal, quente mesmo. Que já utilizando essa interface segura, que é o Tails, fazendo tudo isso de forma segura, você já não vai ter com que se preocupar. Então aqui a gente vai conectar novamente a rede. Ele vai atualizar aqui novamente a nossa conexão. Então agora ele está conectado. Para vocês vai aparecer ou azul aqui ou verde. Então agora a gente também vai poder acompanhar, atualizar saldos, né? E também enviar transações diretamente por aqui. Então agora que você tem sua carteira criada, a gente pode comprar os primeiros bitcoins. Então para isso, você vai precisar vir aqui em Receive, que é em receber. Você vai poder colocar uma etiqueta para ficar mais fácil de você saber eventualmente de onde está vindo esse recebimento. Então vou colocar aqui, por exemplo, primeira compra. Aqui a gente vai poder especificar um valor, nesse caso eu não vou especificar, e a gente vai poder colocar um tempo para expirar. Então nesse caso eu vou colocar para nunca expirar esse endereço aqui. Então a gente vai criar esse request, aqui a gente vai copiar esse endereço, então eu vou copiar aqui para minha área de trabalho, ou você vai poder, né, por exemplo, tirar uma foto disso ou alguma coisa do tipo. Então aqui para facilitar, para eu copiar, para abrir posteriormente no Telegram, eu vou abrir aqui com o telefone a câmera, vou escanear utilizando o QR Code e vou pegar o código que foi dado aqui na mão, para ficar mais fácil. Então com esse endereço em mãos, a gente já vai poder começar o processo de compra dos bitcoins. Então, nesse caso, para a gente comprar, a gente vai utilizar a corretora Spike to Spike. Ela é uma corretora peer-to-pay, então ela respeita os fundamentos do Bitcoin, ela não vai ficar coletando dados e você tem diversas formas de método de pagamento. Então é muito simples de utilizar, como vocês vão poder ver, e também é uma corretora muito boa que eu recomendo bastante. Então, para a gente comprar por aqui, vocês com a carteira já criada, que é o, digamos assim, o processo mais importante, só vão precisar especificar o valor. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o valor mínimo, que é de 500 BRL. A gente vai dar um prosseguir. Agora ele vai dar o aviso, né, do código de indicação. Então, entrando pelo código que eu vou deixar aqui na descrição, vocês vão ganhar esse desconto. Aqui a gente vai selecionar a rede. Então, aqui tem algumas layers shoe. Eu já tenho alguns vídeos também falando sobre segundas camadas. Mas nesse caso, como a gente está utilizando Electron, a gente vai utilizar a rede on-chain. Então, aqui o método de pagamentos também. A gente vai colocar por transferência bancária e a gente vai dar um prosseguir. Agora ele vai redirecionar a gente para o atendimento pelo Telegram, então a gente vai seguir o atendimento por lá. Então aqui no Telegram ele já vai aparecer o ID da nossa ordem, a gente só vai colar esse ID e ele vai iniciar a nossa ordem. Então aqui ele vai ter os termos de uso, a gente vai aceitar e agora ele já vai aparecer a nossa ordem na fila de atendimentos. Então a gente vai só aguardar aqui um pouquinho. E agora já apareceram as informações de transferência aqui para a gente realizar essa ordem. Então aqui a gente só vai confirmar tudo, uma compra de Bitcoin no valor de R$500, método de transferência TED por on-chain e o código de indicação TNInvest. Então a gente vai aguardar aqui o atendente passar as informações da transação. Então agora o provider enviou os dados para transferência, então solicitou também o endereço da minha carteira, então eu vou colar o endereço da carteira aqui, enviar para ele e fazer essa transferência aqui e já volto. 2 seconds later. Então fiz a transferência aqui, é muito importante você verificar se você está fazendo essa transferência por TED, porque por Pix eles não aceitam.
Então tem que ser por TED. Então verifiquem na hora de enviar se foi feito realmente por TED para não precisar fazer o estorno e fazer novamente a ordem. Então enviei o comprovante aqui, ou eles estão conferindo o pagamento, então eu só vou aguardar que eles enviarem o comprovante do ID da transação. A few moments later. Então agora a ordem foi concluída, o trade foi realizado aqui, a gente tem todas as informações aqui de transferência, o valor enviado e o hash da transação, caso vocês queiram também consultar. Então agora a gente vai poder voltar para o Tails e verificar a nossa carteira. Então aqui na nossa carteira Electrum, a gente vai poder vir aqui em histórico e a gente já pode ver a primeira transação que foi feita aqui na carteira. Então, como vocês puderam ver, é realmente muito simples e agora você já tem esses bitcoins em segurança. Então, sempre que você, digamos assim, sempre que vocês quiserem utilizar, movimentar isso, vocês vão pegar essas 12 ou 24 palavras, iniciar o Tails e iniciar a carteira Electrum. E agora, para a gente enviar, também é muito simples. Você só vai precisar ter um endereço em mãos. Então, nesse caso, eu já tinha copiado o endereço aqui. Aí a gente vai colocar uma descrição. Então, aqui eu vou colocar primeiro envio. E a gente vai colocar um amount, que vai ser o valor. Então, nesse caso, eu vou colocar o máximo que a gente tem aqui na carteira. Aqui a gente só vai clicar em pagar, em pay. A gente vai selecionar a taxa de rede que a gente vai querer para utilizar. Nesse caso, eu vou deixar na padrão mesmo. Eu vou colocar em mempool, né? Para a gente, eventualmente, se você quiser acompanhar. Eu vou deixar em padrão e a gente vai clicar em enviar. Então agora o pagamento foi enviado e a sua primeira transação de Bitcoin foi realizada. Então agora, assim que for confirmada essa transação aqui, essa daqui já foi confirmada. Então, como vocês puderam ver, é realmente muito simples. Aqui vocês só vão precisar utilizar isso daqui para acompanhar, né, as suas transações, enviar e receber, e não tem segredo nenhum. Somente manter a sua chave privada em segurança e nunca expor nem compartilhar essas 12 ou 24 palavras com ninguém. Nunca armazene isso em um lugar digital, em um e-mail ou alguma coisa do tipo, e nem em algum lugar que vai correr o risco de outra pessoa ter acesso. Então eu também tenho alguns vídeos ensinando criptografias bem básicas que você pode fazer em casa para criptografar essas palavras. Então aqui no canal tem bastante conteúdo, recomendo vocês darem uma olhada depois. Então, se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar membro por apenas R$ 7,99 por mês, para ganhar diversos benefícios e acesso a conteúdos exclusivos. E qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar aqui nos comentários.